Segundo pesquisas, problemas de comunicação é um dos principais causadores de brigas entre casais e também de divórcios. Você faz parte desse grupo? Você concorda com essa pesquisa? Então me conta, como que anda a sua comunicação? Meu nome é Joyce Coelho, eu sou coach e eu ensino mulheres a serem acima da média através do desenvolvimento pessoal. Esses dados me alarmaram tanto que eu gravei até um vídeo para o Instagram. Eu não vou entrar nos mesmos detalhes desse vídeo, mas ele vai conversar com esse vídeo que você está assistindo agora. Eu vou colocar o link aqui no box de informações, assim você pode acessá-lo. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, é só você seguir, porque tem muito conteúdo bom. Fora que lá a gente tem a vantagem de termos contatos quase que toda hora do dia por conta dos stories. E se você gosta muito do meu trabalho, quer apoiar o que eu faço, duas coisas que não custam nada é você curtir esse vídeo e deixar o seu comentário, nem que seja assim, assistir até o final, assistir, gostei muito. Agora, se você quer mostrar muito mais apoio, é só você lembrar de alguém que gostaria muito, que faria muito bem assistir esse vídeo. Daí você compartilha para essa sua amiga. Antes de mais nada, para a gente alinhar essa conversa, é preciso que a gente fale da diferença entre comunicação e fala. Nem sempre quando você fala, você se comunica. E quando você se comunica, não é simplesmente falar. Parece uma informação besta, mas não é. Muitas pessoas reclamam que a outra pessoa que ouviu não entendeu nada do que falou, ou que ela estava falando e a outra pessoa parecia não prestar atenção. É exatamente isso. Quando você fala, não exatamente existe um interlocutor, não existe uma pessoa que vai receber essa mensagem e não necessariamente existe alguém que está prestando atenção. Às vezes a gente tem a sensação de estar falando com as paredes. Por quê? Porque a parede não vai te responder. Então essa é a simples diferença. Comunicar tem a ver com interação, tem a ver com um objetivo. Você não está simplesmente soltando palavras. Falar, você pode falar consigo mesma, mas comunicar é sempre preciso ter alguém. Entendido isso? Estamos na mesma página, então vamos seguir em frente. Então, já que estamos na mesma página, eu quero saber como anda a sua comunicação. Você ainda está naquele grupo de mulheres que fica esperando os outros lerem o seu rosto, as suas expressões, que fica esperando que alguém detecte alguma coisa em você e venha te perguntar o que está acontecendo? Você ainda é daquelas pessoas que quando briga fica esperando a outra pessoa vir e você só fica e quer que a pessoa venha e descubra o que te causou aquela irritação? Se você ainda está nesse grupo, sua comunicação é muito pobre, porque assim não há comunicação. E mesmo sendo algo até que engraçado e muito comum, é algo fatal. Por isso mesmo que está entre um dos motivos causadores de brigas e até divórcios entre os casais. Porque as pessoas perderam a habilidade de se comunicarem. Elas não querem passar pelo constrangimento, elas não querem passar pelo estresse, elas não querem passar pela situação de ter que falar o que está acontecendo. Às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para outra pessoa. Somos pessoas criadas de formas diferentes, crescemos de formas diferentes, as nossas famílias se comunicavam de formas diferentes. Então, quando você acha que você está falando alguma coisa, pode ser que a pessoa não esteja entendendo, porque a forma dela se comunicar é diferente da sua. Então, ao invés de complementar, vocês acabam entrando em atrito. Mesmo que você ache que é algo que está muito claro, se a pessoa não está correspondendo às suas expectativas, nada mais justo do que você se comunicar, do que você falar exatamente o que você está enxergando, se for o caso, como você está se sentindo, o que você sugere. Você tem que perder esse medo e comunicar-se com a outra pessoa. Um dos problemas que vem com essa falta de comunicação, onde você fica esperando a outra pessoa vir, onde você fica esperando que as pessoas interpretem como você está lidando, onde você fica esperando que alguém tome a iniciativa, é que você guarda pra você, guarda pra você, guarda pra você, e num momento que às vezes nem era tão grave assim, você já engoliu muitos sapos maiores, mas naquele momento foi assim, o que faltava, a cereja do bolo pra você estourar. E aí perdeu o respeito, perdeu a admiração, perdeu todo o carinho, perdeu toda a chance de resolverem aquela questão. Esse é um ponto muito importante. Quando você se altera, quando você começa a reclamar do que aquela pessoa fez há 10 mil anos atrás,
não há comunicação, há somente a fala. Você tem o desejo de desabafar tudo que você estava guardando, a pessoa não tinha ideia do que estava acontecendo, ela está ouvindo aquilo pela primeira vez, porque você nunca deu àquela pessoa a chance de melhorar, de corrigir, e aí fica assim, por que você não me falou antes? Ah, você sabia, até parece que você não viu quando eu estava quieta, quando eu estava muda. Não havia comunicação antes e não está havendo comunicação agora. Só que sabe o que é pior? Eu participei de um congresso internacional de neurociências e negócios e a doutora Rosana Alves, que é uma neurocientista e psicóloga brasileira que está nos Estados Unidos, ela explicou o processo das conversas conflituosas. Lógico que ela falou referente ao ambiente de trabalho, mas o processo é o mesmo em qualquer tipo de comunicação. Então, quando você vai ter uma conversa que você sabe que tem chance de ter um conflito e você vai falando e parece que a pessoa não corresponde ou ela não responde como você gostaria, você vai aumentando a voz, você vai usando palavras que não deveria, você vai se alterando, se gesticulando, fica em pé, pronto. Aconteceu o inevitável, né? Aconteceu aquele barraco. Sabe o que a doutora Rosana explicou? Que nessas conversas conflituosas, onde há uma pessoa que está em tom ameaçador, ou seja pela postura, seja pelo tom de voz, seja pelas palavras utilizadas, a outra pessoa entra em um estado de sobrevivência. O cérebro detecta que alguma coisa não está certa e que ele tem que ou fugir ou congelar. O cérebro perde completamente o foco. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você acha que você está sendo muito clara porque você está desabafando tudo, vomitando tudo que você quer, aí que a pessoa não está ouvindo mesmo. O cérebro meio que cega a pessoa. O interlocutor, a pessoa que está recebendo aquelas palavras, não está processando o que você está falando. O cérebro só está assim, você tem que sobreviver. Então, ou congela ou foge. Então, mesmo quando você acha que está abafando, que a pessoa está ouvindo tudo, ela não está. Aí sabe aquela sensação quando você está bufando, você está escolhendo suas piores palavras porque você sente que a pessoa não está reagindo e você não tem mais o que falar e você quer que a pessoa reaja? É exatamente o oposto. Você está fazendo o oposto do necessário para a pessoa reagir. Para que a pessoa faça parte dessa conversa com você, você precisa tirar esse ar, essa atmosfera de perigo, para que o cérebro daquela pessoa entenda que está tudo bem, que ela está segura, que ela não precisa fugir, que ela pode começar a focar em você. Então, quando você quer que a pessoa fique atenta ao que você fala, não faça de um jeito em que a pessoa sinta que ela precisa se defender ou fugir. Um dos perigos da falta de comunicação ou da falsa sensação de que você está se comunicando, mas a pessoa não está entendendo, é que você internaliza isso. E um monstrinho que era desse tamanho vira de um tamanho gigante. E sabe qual é o pior? Como eu havia dito antes, na intenção de deixar claro para a pessoa o quão desapontada você está, o quão ferida você está, o quão frustrada, ou seja lá como você está se sentindo, você acaba escolhendo as piores palavras para que a pessoa sinta exatamente o que você está sentindo. E é muito triste, porque quando chega nesse nível, ainda que vocês se acertem, o relacionamento parece que tem uma mancha, parece que há uma ferida. E se vocês não trabalharem nessa cura, dificilmente vocês vão continuar juntos. Ainda que você tenha se arrependido, você já deve ter ouvido, né? Palavras não voltam atrás. Você pode pedir desculpa, a pessoa pode te perdoar, mas por um tempo aquelas palavras ficam ecoando no ouvido, ficam ecoando na mente da pessoa que ouviu. Então, a partir de agora, primeiro, eu quero que você perca essa imaturidade, porque não é medo, porque não é insegurança, porque não é timidez. É imaturidade. Nós estamos falando de uma pessoa adulta, de uma mulher madura, que está se comunicando com pessoas, seja do seu âmbito de trabalho, sejam pessoas da sua casa, onde ela tem intimidade e liberdade para falar como ela se sente. Então, primeiro você tem que ter uma postura madura e adquirir o hábito de conversar com o seu parceiro, conversar com os seus filhos, conversar com as pessoas e deixar claro o que você está enxergando que a pessoa não está enxergando.
O que você quer que ela saiba? Lógico que sempre escolhendo as melhores palavras, e esse é o ponto 2. Pense muito bem nas palavras que você usa, porque pense assim, depois dessa conversa, eu vou me arrepender de ter usado essa palavra? Quando você está no calor do momento, parece que é o ideal, que você quer mesmo ferir, você quer mesmo humilhar aquela pessoa, você quer mesmo que aquela pessoa se sinta mal, se sinta a pior das piores. Mas e depois? E se vocês se acertarem? Você vai ter se arrependido de dizer essas palavras? Esse é um bom filtro para você escolher quais você deve usar e quais não. Outro ponto, o terceiro ponto, é que você observe a forma como você se comunica. Eu tenho a voz muito forte, então quando eu chamava a atenção de alguém no departamento, quando eu falava com alguém, eu sempre tinha que tomar muito cuidado com a forma, com os meus gestos, se eu estava em pé, para não colocar a pessoa nessa situação ameaçadora, né? Para que ela sentisse que eu estava querendo conversar para consertar, para entrar num acordo, para resolver um problema e não para ameaçá-la, porque lembra que eu expliquei antes? A forma como você fala, além das palavras, pode colocar a pessoa nessa sensação de defesa ou de fuga. Então ela não vai prestar atenção no que você está falando. O cérebro entra em pane, libera muito cortisol e não é isso que a gente quer. Então escolha bem a forma como você vai falar. Nem sempre as coisas têm que ser resolvidas na hora em que o problema acontece. Às vezes é melhor você esperar uns 5, 10 minutos, você tomar uma água, você tomar um banho, você dar uma volta. E aí, quando você retornar para falar com aquela pessoa, você vai estar mais calma, sabendo escolher melhor qual o tom de voz, qual a postura, o olhar, né, os movimentos, as palavras certas. Quando você se comunica, você não quer ativar o pior da pessoa. Então, não ative o seu lado pior também. Uma comunicação eficiente tem muito a ver com o seu grau de maturidade e o seu nível de inteligência emocional. É você não se deixar levar pelos seus sentimentos, mas conversar com o objetivo de resolver aquela questão. Então agora eu quero compartilhar 5 dicas práticas para você levar para a sua vida quando você tiver as suas próximas conversas com alguém, principalmente conversas conflituosas. Anota aí no seu caderno, coloca no post-it, leva com você para o seu trabalho e coloque em prática. Quando você colocar em prática, me conta depois como foi. O primeiro conselho é que você tenha um objetivo claro com aquela conversa. Não adianta você mandar para alguém, vamos conversar, vamos lá para a sala que eu quero falar com você. Quando chegar em casa a gente conversa e você não tem ideia. Não é para você ir ruminando aquele sentimento ruim para quando você for conversar explodir. Não, tenha um objetivo claro. Eu quero que ele saiba como eu me senti naquele dia. Eu quero que ela saiba como eu estou me sentindo diante dessa situação. Eu quero que ele saiba que eu não gostei do que aconteceu. Então, quando você tem esse objetivo, você não vai fugir do assunto só para lembrar de outros erros e outros problemas que não fazem parte desse problema que você está resolvendo. Então, tenha um objetivo claro para a conversa. O segundo conselho é dê a chance para o outro falar e escute atentamente. Muitas vezes você fala e você não dá a chance do outro contar o ponto de vista. E às vezes você deixa a pessoa falar, mas enquanto ela está falando, você já está pensando nos seus argumentos, você já está vendo, ele está falando isso, eu vou fazer aquilo ali. E aí você interrompe a pessoa, aí a pessoa percebe que você não está aberta para um diálogo e ela se cala. Como ela se cala, você pensa que ela está te ignorando e aí você fica agressiva. Então dê a chance para outra pessoa falar e escute ativamente. Não entre num ringue, não entre como se você tivesse que se defender. Lembre, você está querendo resolver um problema. Terceiro conselho que eu já disse anteriormente, mas é bom reforçar, não se deixe levar pelas suas emoções. Não é porque você está brava, triste, não é porque você está com raiva que você precisa usar suas piores palavras, seus piores gestos, seus piores momentos para aquela conversa. Como você quer resolver um problema, a sua emoção só vai te atrapalhar. Quando você está muito brava, às vezes você até esquece o que você ia falar. Às vezes você chora de nervoso porque você já não lembra mais, você está à flor da pele, então você não chega a um consenso. Não se deixe levar pelas suas emoções. Este não é o caminho certo.
O quarto conselho é: se atenha a fatos e não a histórias. O que isso quer dizer? Essa histórias eu também ouvi com a doutora Rosana Alves, essa neurocientista que eu falei para vocês. Os fatos são aquilo que realmente aconteceu, são as coisas que você pode provar. Então, aquele dia você falou desse jeito comigo e eu me senti assim. Naquele momento você fez isso e eu me comportei de tal jeito porque eu me senti assado. Isso é um fato. O que são as histórias? Naquele dia você falou comigo e aí eu percebi que quando você falou comigo daquele jeito, você queria isso, isso e isso. São suposições. E as suposições, elas estão dentro da sua cabeça. Muitas vezes elas não fazem sentido. Elas são interpretações que você colocou de acordo com experiências que você teve no passado. Mas aquela pessoa não é o seu ex-chefe, aquela pessoa não é o seu pai, aquela pessoa não é a sua mãe, aquela pessoa não é o seu pior inimigo, aquela pessoa é aquela pessoa. Então não crie histórias na sua cabeça por conta de algo que aconteceu. Se atenha a fatos. Comece a se perguntar: em que momento eu me senti desse jeito? Foi naquele momento em que ele fez isso, em que ele falou aquilo, em que ela me tratou daquela maneira. Então é isso que você tem que levar para a conversa. Até porque quando você está falando dos seus sentimentos, a outra pessoa não tem como questionar, porque o seu sentimento é o que você tem, uma das coisas mais genuínas. Então quando você fala, eu me senti humilhada, não tem como a pessoa questionar, mas ela vai entender o que você quis dizer. É diferente de: você só me xinga, você acha que eu não valho nada, você só me desrespeita. Isso são histórias que não chegam a lugar nenhum. E o quinto conselho é: busque chegar a alguma conclusão juntos. O desejo com essa conversa não é só desabafar e falar como você se sentiu, mas é que no final vocês cheguem a alguma conclusão. Então, seja que algum dos dois vai pedir desculpas, ou os dois vão pedir desculpas pelo comportamento, pela falta de maturidade, pela forma como foi tratado, pela forma como as palavras saíram, seja lá o que for. No fim, realmente a gente precisa passar mais tempo juntos, realmente eu preciso te tratar melhor, realmente isso aqui que eu fiz não foi legal. Então vocês têm que chegar a alguma conclusão, senão vai ser só mais uma conversa que não caminhou para lugar nenhum. E essa conclusão tem que estar atrelada ao conselho número 1, que é o objetivo que você tinha com aquela conversa. Parece que é algo muito difícil, mas você vai amadurecendo e as conversas vão ficando melhores. Você vai aprendendo a se comunicar de forma mais eficaz. Não tenha medo. Não tenha medo de se expor, não tenha medo de parecer vulnerável, não tenha medo de expor seus sentimentos, não tenha medo de parecer mais frágil. Porque se você fica criando uma barreira, se você quer parecer super forte, às vezes as outras pessoas te tratam do jeito que te tratam justamente por essa barreira que você colocou, por essa carcaça que você criou em você. Então, a partir de agora, eu quero que você assista esse vídeo todos os dias até ficar assim grudado na sua cabeça. Quero que você anote esses 5 conselhos num post-it e ande com você, principalmente quando você for conversar com alguém. E uma dica extra que eu quero te dar: ajuda muito você ensaiar a conversa na sua cabeça. Porque quando você vai ensaiar a conversa, você já pensa nas palavras, você já não vai xingar, você vai lembrar de um exemplo que você quer contar, você já pensa, talvez conhecendo a pessoa, como que a pessoa vai reagir, você não quer que a pessoa reaja daquele jeito. Então como que eu vou tratá-la para que ela não reaja daquele jeito? Então você vai criando a situação na sua cabeça e aí quando você for conversar, você está pronta, você não vai ficar esbaforida, soluçando, descontrolada, você vai ter mais controle dessa conversa. Sinceramente, eu acho que esse vídeo é muito útil. Esse vídeo é um dos melhores, um dos mais práticos que eu já gravei, porque problemas de comunicação é algo sério. Eu vejo na forma como vocês mandam mensagens pra mim, eu vejo na forma como vocês às vezes me perguntam coisas. Vocês não têm o costume de se comunicar, vocês não têm o costume de se abrir, de buscar soluções. Vocês falam. E como só falam, só jogam palavras, não vem o resultado que vocês gostariam. Então, aprenda a se comunicar. Se você chegou até o final desse vídeo, já sei que você clicou no curtir. Então, se você esqueceu, coloca aqui nos comentários. Nem que seja, cheguei até o fim, a parte que você mais gostou, obrigada pelo vídeo, mas crie o hábito de apoiar o meu trabalho deixando um comentário e a sua curtida. Nos vemos no próximo vídeo.